O político finlandês Mika Autola, do Partido Popular Europeu e do Parlamento Europeu, afirmou que os Estados Unidos deram oficialmente 3 semanas para concordar com os termos da rendição da Ucrânia, referindo-se a uma proposta de acordo de paz que visava acabar com a guerra. A guerra na Ucrânia 2.0 já alcançou 3 anos. É o pior conflito desde a Segunda Guerra Mundial, e que apesar das negociações iniciadas pelos Estados Unidos, ainda pode resultar em uma catástrofe de grandes dimensões com a guerra se mantendo, ou uma negociação intensa que a Rússia se beneficiaria. Observadores da guerra de 3 anos estão preocupados que Trump possa fechar um acordo com o presidente russo Vladimir Putin, que pressione a Ucrânia a abandonar suas aspirações de se juntar à OTAN e ceder seus territórios atualmente ocupados, capitulando efetivamente às exigências de Moscou. A Ucrânia diz que foi excluída de negociações de alto risco que moldarão seu futuro e, de acordo com o político finlandês Autola, se não o fizermos, os Estados Unidos se retirarão da Europa. Apesar desse alerta ter sido feito por um político do Parlamento Europeu, Mika Autola não forneceu evidências claras para suas alegações. No entanto, a NBC News, citando autoridades dos Estados Unidos, relatou que o secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse a autoridades ucranianas em uma reunião a portas fechadas que Washington pode reduzir significativamente sua presença de tropas na Europa, pressionando os europeus a adotar um tom mais rígido contra a própria Ucrânia. A reportagem é baseada em fontes com conhecimentos de discussões privadas entre a administração Trump e o governo ucraniano. Dias depois de Trump tomar posse para um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, uma fonte diplomática europeia disse a uma importante agência de notícias italiana que Trump planeja retirar cerca de 20 mil soldados americanos da Europa. Trump pretende reduzir a presença militar americana no continente em cerca de 20% e pretende exigir maiores contribuições financeiras dos aliados da OTAN para cobrir os custos de manutenção das forças restantes. A fonte diplomática disse ainda que Donald Trump quer que outros Estados-membros da OTAN paguem, já que as tropas americanas ali são um impedimento. Então, os custos não devem ser arcados apenas pelos contribuintes americanos. Trump, há muito tempo, pressiona os membros da OTAN a aumentarem seus gastos com defesa para 5% do produto interno bruto, acima da meta de 2% estabelecida em 2014. De acordo com Mika Autola, os Estados Unidos nos deram 3 semanas para concordar com os termos da rendição da Ucrânia. Se não fizermos, os Estados Unidos se retirarão da Europa. Trump prioriza as preocupações de segurança da Rússia, agora e no futuro. Deixe-os assumir a própria bagunça. Temos 3 semanas para crescer. Donald Trump disse que quer acabar rapidamente com a guerra e disse que poderia se encontrar com Putin neste mês de fevereiro para discutir o assunto. Falando diretamente com a BBC News em comentários publicados na semana passada, Donald Trump afirmou que acredita que a Rússia tem vantagem em qualquer negociação, já que as forças de Putin tomaram muito território, cerca de 18%. Nos 3 anos desde que a Rússia lançou sua invasão em larga escala, a Ucrânia perdeu muitas faixas de terra, conseguindo recuperar algumas graças à ajuda de seus aliados ocidentais, principalmente Estados Unidos, e milhões de ucranianos foram desalojados, com milhares de mortos ou feridos. No início do conflito, a Ucrânia reteve tropas de sua capital, Kiev, e mais tarde garantiu vitórias em partes do nordeste de Kharkiv e regiões do sul de Kherson, em uma contraofensiva que custou muitas baixas e muitos materiais bélicos, mas também sofreu grandes perdas em áreas orientais ao redor de Donetsk e Bakhmut, que ainda vem sendo devastada pelo avanço gradual das tropas russas. Essa guerra acabará de vez ou poderá voltar no futuro? Ou simplesmente continuará até o envolvimento de todas as nações se guerreando em uma terceira guerra mundial? As respostas são muito duras e eu fiz uma análise resumida do que esperar deste conflito. Mas antes eu peço licença para falar da minha loja de camisetas do canal, umapenca.com/área militar. Aqui você vai encontrar camisetas de todos os gostos e de excelente qualidade,
do Brasil, dos Estados Unidos, da Ucrânia, de Israel e da Rússia. Basta acessar umapenca.com/área militar. É a única forma que eu consigo algum valor para manter o meu trabalho diário aqui no YouTube e em nossas redes sociais. Após 3 anos de luta intensa, a Rússia está atualmente ocupando 18% da Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia culpado o governo de Joe Biden por provocar a invasão da Rússia em 2022 a não impedir a manifestação da Ucrânia em ingressar na OTAN. Uma cláusula fundamental no ultimato de Putin de dezembro de 2021, antes da invasão de 2022, durante um grande encontro entre Sergei Lavrov e Antony Blinken, ambos responsáveis por conversas geopolíticas com o exterior. Na ocasião, a Rússia exigia que a OTAN reduzisse sua presença em outros ex-Estados-membros soviéticos. No entanto, nada foi feito. A OTAN ignorou as demandas da Rússia e praticamente começou discutindo as promessas feitas pela aliança em 2008, na época liderada por George W. Bush, sobre a entrada da Geórgia e da Ucrânia na aliança. Diante desta desavença geopolítica, surgiu então a desavença bélica, que quase resultou na Terceira Guerra Mundial de fato, que ainda pode acontecer, mas uma coisa é certa, a guerra na Ucrânia 2.0 provavelmente vai retornar em uma guerra na Ucrânia 3.0, caso as negociações consigam um acordo de paz com um cenário muito favorável aos russos. Este é o canal Analytics, dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, um canal reserva do Área Militar que infelizmente teve a monetização restringida pelo YouTube. Então apoie o meu trabalho, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.